Amém. Deus te abençoe. Amém? A gente veio aqui para buscar o nosso Senhor e uma das maneiras que o Senhor se manifesta a nós, uma das maneiras mais seguras é através da sua palavra. Essa palavra, a Bíblia Sagrada, tem mudado as vidas há séculos. E Ele vai mudar hoje a sua vida em nome de Jesus. Vai mudar mais um pouco, porque se você não crê que a palavra de Deus pode mudar algo na sua vida hoje, então não teria por que virmos aqui, concorda? A gente está aqui para se expor à palavra de Deus, porque ela pode causar alguma outra mudança hoje na minha vida. E o tema e a palavra que o Senhor Deus me deu para compartilhar com você é a simplicidade que há em Cristo. A simplicidade que há em Cristo. Você conhece alguém que tem a capacidade de complicar as coisas? Você conhece? Não tem até uma expressão que fala, se dá para complicar, para que simplificar? Né? Tem gente que é assim, complicada. E você sabe que muitas vezes nós complicamos as coisas, especialmente com relação ao mundo espiritual. Algumas pessoas que têm algumas religiões, eles tendem a fazer muitas oferendas, muitos sacrifícios. Por exemplo, não basta ajoelhar para orar, tem que ajoelhar no milho. Não basta fazer uma peregrinação, tem que ser de joelhos. Não basta ter um ídolo só, tem que ter um monte de ídolos. Tudo isso que eu estou falando não está na Bíblia, tá? Eu estou dizendo da capacidade que as pessoas têm de complicar as coisas, especialmente quando a questão é espiritual. Porque a gente se sente incapaz, então tenta produzir algo. Mas a palavra de Deus fala que obedecer é melhor do que sacrificar. A nossa tendência é querer sacrificar, querer produzir, né? E Deus fala, obedecer é melhor. Obedecer a palavra dele. E eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo tem uma simplicidade que enfurece o diabo. Jesus é tão poderoso que na simplicidade dele, ele quebra as pernas de qualquer demônio. E isso enfurece Satanás. Então Satanás coloca, até mesmo no meio dos cristãos, complicações. E eu quero hoje te falar, para você retornar à simplicidade que há em Cristo. Você toma posse disso? Tem uma expressão que eu já uso há muito tempo, que eu falo, olha, é tão simples que dá raiva. Já ouviu falar isso? Se eu soubesse antes que era tão simples, é tão simples que dá raiva, no bom sentido. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Bom, se essa palavra está no livro de Coríntios, 2 Coríntios 11, é porque ela foi escrita para crentes, para cristãos. Os cristãos da cidade de Corinto. Então, não é escrito para incrédulos, é escrito para crentes. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim também os seus sentidos sejam corrompidos e vocês se apartem, se afastem da simplicidade que há em Cristo. Como foi que Satanás enganou Eva? Preguei outro dia sobre isso, não foi? Conhecimento. Deus havia dito, olha, vocês têm toda a intimidade comigo, Adão e Eva. Tudo que é meu é seu. Vocês podem desfrutar de tudo que eu criei para vocês, até da árvore da vida, que se vocês comerem, vocês nunca vão morrer. Vocês só não comam do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês dele comerem, certamente vocês morrerão.
E Satanás enganou Eva, astucioso como é, e gerou um desejo em Eva de ter conhecimento. Porque Satanás disse, no dia que você comer, Deus sabe que você vai passar a conhecer o bem e o mal, e você vai ser igual a Deus. Porque Deus conhece o bem e o mal. E Eva foi seduzida, e a palavra diz que aquela árvore era boa de se comer, era agradável de se ver, e ela comeu então do fruto, deu ao seu marido, e ambos comeram, e o mal entrou no coração do ser humano. Mas na verdade, o que entrou no coração do ser humano foi o conhecimento do mal. No momento que eles comeram, eles se afastaram de Deus. Por quê? O conhecimento do mal entrou. Você vê, eles não tiveram nem tempo de pecar, eles não tiveram nem tempo de usar aquele conhecimento maligno absorvido. Eles não saíram matando os passarinhos, eles não saíram fazendo nenhuma atrocidade, eles simplesmente conheceram o mal, porque antes eles só conheciam o bem, e isso os sujou de tal maneira que eles ficaram com vergonha de Deus, e Deus já se afastou deles. Conhecimento do mal. Satanás conseguiu enganar o ser humano pelo conhecimento do mal. E aqui o apóstolo Paulo fala para a igreja de Cristo, olha, eu temo que da mesma maneira que Satanás enganou Eva, ele também afaste você da simplicidade que há em Cristo. Tem uma simplicidade em Cristo, tão poderosa, que enfurece o diabo. As coisas que o diabo demorou anos, décadas às vezes para destruir na sua vida, o Senhor Jesus vem com o seu poder e com a sua simplicidade, com a palavra da sua boca, Ele reconstrói tudo. Tão simples que dá raiva. Tão simples que a gente às vezes não acredita e fica querendo produzir algo. Então essa é uma advertência do Senhor. Eu quero começar partindo de um princípio, de um fundamento muito sério, muito grande, muito grande. Jeremias capítulo 3, o profeta Jeremias. Você sabe que no Antigo Testamento os profetas eles falavam diretamente de Deus para o povo de Deus. Então Jeremias capítulo 3. Jeremias 3, o verso 1 e 2. E sabe qual é o conceito que Deus fala aqui para o profeta Jeremias dizer para o seu povo? Isso aqui que é repetido muitas vezes nesse texto. Quando o povo de Deus, porque Jeremias está falando para o povo de Deus, tá? Não para quem não conhece a Deus. Ele está falando para Israel. Israel já era povo de Deus, já era o povo de Deus, já conhece Deus. Você também já conhece Deus. Você tem Jesus, você tem Deus. Amém? Deus fala para o seu povo: quando você se afasta de mim e busca, ou adora, ou serve qualquer outro Deus, ou qualquer outro caminho, ou qualquer outra coisa, para mim, Deus fala, é como prostituição. Para mim, é como se você fosse uma prostituta. Eu encaro assim, você me deixa e vai para outro, eu encaro isso como prostituição, Deus fala. Vamos ver, Jeremias 3, 1 e 2. Eles dizem, o povo de Israel diz, e aqui Deus falando, se um homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Esse homem vai voltar para ela? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste, tu te sujaste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Você se contaminou com muitos amantes, Israel, mas volta para mim. Levanta os olhos aos altos e vê aonde não te prostituíste. O que são esses altos? Naquele tempo, qualquer montanhazinha, qualquer alto, Israel fazia um altar e adorava os deuses. Em qualquer alto, embaixo de qualquer carvalho, eles colocavam os totens, os postes ídolos e adoravam. E Deus fala, olha para mim,
Aonde foi o alto que você não se prostituiu, Israel? Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as suas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve mais chuva tardia na sua terra. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Bom, você tem a testa de uma prostituta. Essa palavra é muito séria. Eu quero te falar da simplicidade de Cristo, mas tem alguns princípios muito sólidos, muito sérios, muito grandes. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. O Espírito Santo que habita em você, ele tem ciúmes de você. E quando você deixa Deus, quando você deixa de buscar Deus, e corre atrás do dinheiro, ou corre atrás de uma filosofia, ou corre atrás de um outro Deus, ou de um outro caminho, ou quando você corre atrás de qualquer outra coisa, para Deus, você está se prostituindo. Você está virando as costas, você está se sujando. Amém? Simples assim. Ah, mas Deus é bom. Ele é super bom, Ele é totalmente bom. E Ele te ama tanto, que Ele tem ciúmes de você. Sabe quando na hora da sua dificuldade, eu vou até exagerar um pouco. Na hora da sua dificuldade, quando você busca primeiro o advogado, ou primeiro um médico, ou primeiro um banco, ou primeiro um amigo, ou qualquer um que você busque, antes de buscar Deus. Você acha isso justo? Ele fala, eu tenho cuidado de você. Por que você não fala comigo? Por que você não vem até mim? Eu quero te abençoar, eu quero te ajudar. Então, o Espírito Santo já fica triste quando a gente busca outro antes de buscar Ele. Agora, quanto mais quando um crente se afasta de Deus. Ficou bravo com o líder de célula, ficou bravo com o apóstolo, não gostou da lâmpada que está queimada já faz uns meses. Ah, eu vou ficar em casa, eu vou buscar Deus do meu jeito, vou aqui, vou ali. Cuidado, isso é o começo de uma prostituição espiritual. Uma prostituição espiritual. É sério. Amém? O Espírito Santo tem ciúmes da gente. Deus te quer perto. Deus quer cuidar de você. Então, Deus deixa na palavra dele princípios de vida abundante. Vida abundante é uma vida plena, é uma vida feliz, é uma vida alegre. Deus fala, chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Por que a primeira coisa que acontece na nossa vida secular, espiritual, familiar, a primeira coisa que acontece na nossa vida, aí você já fala, também não vou na igreja. Aí você já perde vontade de ler a Bíblia? Fala a verdade. Cantar, menos ainda. Orar, nada. Qualquer coisa que acontece, quem é que paga a conta? Deus. Está bravo com a esposa, o marido fala, vai você na igreja que eu não vou. Você que está perdendo. Você que devia ir. Você é o sacerdote. O filho fica bravo com os pais, também não vou hoje na igreja, mãe. Porque o filho, quando tem até que idade a gente consegue obrigar o filho para vir na igreja com a gente? Porque é bom para ele. 10, 12, 13. Aí ele chegou 14 e já acha que é galo, né? Que já canta no terreiro sozinho, já manda. Mano, também não vou na igreja não. Estou cheio desse negócio de igreja. Quem que desconta? Desconta em quem? Nele de novo. Não conseguiu aquele aumento que queria no emprego? Não conseguiu aquele aumento? Ou a conta de luz veio maior do que você esperava? Ai, não acredito, mais uma aprovação. Também não vou na igreja esse domingo. Quem que recebe? De novo. Eu estou falando em ir na igreja, mas você sabe, aí você já não está lendo, você já não está orando, você já não está congregando, você já não está buscando, você está descontando naquele que te ama, aquele que quer te ajudar,
E o primeiro passo, quando você se afasta dele, é que o príncipe deste mundo te oferece uma segunda alternativa. Uma filosofia, um outro caminho, um esporte. Quantas vezes você, como é crente, então para você não fugir na bebida, ou na droga, ou sei lá, em outra coisa, você vai para o esporte. Aí fica jovem de novo. Aí esquece a família, porque já esqueceu de Deus, e aí é 24 horas para ficar sarado. Na verdade, você está trocando tudo que Ele te deu pelo esporte. O esporte não é bom? É ótimo. Mas cada coisa no seu lugar. Você entende o que eu estou tentando dizer? Qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente corta primeiro o relacionamento com aquele que mais te ama. E daí, para a prostituição espiritual é um passo. E quando você está em prostituição e Deus te vê como uma prostituta, ai, que palavra horrível, apóstolo, reclama com Jeremias. Deus te vê como uma prostituta, porque não está buscando ao seu Senhor, né? E aí vem as consequências. Aí vem as consequências do afastamento de Deus. Aleluia. Então o princípio está na palavra de Deus. E nós vamos ver esse princípio agora no Novo Testamento, na Nova Aliança. Vamos lá para Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Eu vou ler do 1 a 8. Marcos 1. Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Você sabia que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Ele está vivo porque Ele foi morto, mas Ele ressuscitou no terceiro dia? Esse aqui é o Evangelho do Filho de Deus que está vivo. Amém. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então Deus prometeu que iria enviar alguém antes do Salvador Jesus Cristo. Ele iria enviar alguém para preparar o caminho do Messias. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Como foi que Deus preparou a chegada do Salvador? Enviando João Batista primeiro, e João Batista pregava dizendo assim: arrependam-se, arrependam-se, porque o reino dos céus está às portas. Arrependam-se, confessem os seus pecados e sejam batizados. Batismo de arrependimento. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo é arrependimento e confissão de pecados. Eles se arrependiam, confessavam seus pecados e eram batizados. Por que o batismo? No batismo você sacrifica, você crucifica o velho homem. Um dia, o velho Alexandre morreu com Cristo. Não foi no dia da minha conversão. No dia que eu recebi Jesus como meu Senhor, eu me arrependi dos meus pecados, eu recebi o Espírito Santo de Deus. Tempos depois, no meu caso, eu fui batizado. E quando eu fui batizado, o velho Alexandre morreu, foi crucificado com Cristo. Tudo aquilo que eu tinha buscado antes, no tempo da minha ignorância, foi crucificado com Cristo. Eu busquei algumas filosofias orientais antes. Eu busquei muitas coisas místicas e esotéricas, conhecimento. Eu sempre gostei de ler coisas esotéricas e místicas. E as coisas que eu fiz antes, e olha que interessante, eu nunca me prostituí. Eu nunca tive uma mulher antes da minha esposa. A única vez que eu experimentei droga, olha, estou abrindo o coração. Está gravando, né? Pode gravar.
Foi maconha e ainda não traguei. Né? Tem que tragar, né? Eu pensava, meu Deus, botar fumaça no pulmão, eu não conseguia. Então, numa roda de amigos, ali na faculdade, passou ali a maconha, só que eu não traguei. E aí eles tudo de olho vermelho, então, o que você está vendo, Alexandre? O que você está sentindo? Está vendo a lua diferente? Olha para a lua. Então, o que você está sentindo? Não, legal. Mas eu não senti nada. Também, né? Nem traguei a maconha. Uma vez no carnaval, o pessoal apareceu com lança-perfume. Não sei se ainda existe lança-perfume. Da minha época tinha. Ainda existe? Eu fui no lenço. Eu falei, não, passo, obrigado. Não tive vontade. Olha, experimentei, quer dizer, sem tragar a maconha, já tinha 19 para 20 anos de idade. Cheguei em casa e contei para os meus pais. Ainda. Ou seja, eu nunca fiz nada, nem me prostituí, nem droga, nem cigarro, nada. Mas eu busquei outros deuses, busquei outros caminhos. Eu estava numa prostituição, nem sabia. Então, quando eu fui batizado, todo aquele velho homem foi crucificado com Cristo. E eu me arrependi. Simples assim. Se você já é batizado, o seu velho homem já foi crucificado com Cristo, com todos os seus pecados. Eis que tudo se fez novo. Amém? Você está entendendo? Estou falando da simplicidade que há em Cristo. Bem, versículo 6. João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. Aleluia! Essa era uma característica do profeta João. A gente outro dia teve aqui um jantar de formatura do módulo diaconal. Teve um coquetel muito chique, o pessoal tudo de traje social. Foi muito lindo. E eu comentei que a hora que tiver a formatura do módulo profético, que é o próximo, todo mundo de pano de saco, vai servir gafanhoto e mel. Já pensou? O padrão do profeta daquela época, né? Mas é brincadeira. Mas aí João pregava e dizia assim, olha, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias dele. Jesus disse, olha, aqui na terra não há ninguém maior do que João Batista. Ninguém na terra maior do que João Batista. Jesus disse. Mas João Batista fala, olha, depois de mim vem aquele, que ele é tão maior do que eu não sou digno nem de me ajoelhar e desamarrar a sandália dele. Não sou digno. Olha só, sabe de quem ele está falando? Do Filho de Deus, Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que as pessoas zombam dele. Falam, o sangue de Jesus tem poder. Tem muito poder. Jesus, você é crente, é de Jesus? Sou. O maior aqui na terra disse, eu não sou digno de me abaixar para desamarrar a sandália dele. Esse é o meu Senhor Jesus. Não brinca com o meu Senhor. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. João falou, batismo de arrependimento. Mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo. Então aqui tem alguns princípios do reino dos céus, princípios de vida abundante. E eu vou te falar então da simplicidade que é em Cristo. Primeiro princípio, arrependa-se e confesse os seus pecados. Talvez você tenha que todo dia. A palavra de Deus fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar toda a injustiça. Então, primeira coisa, arrependa-se, confessa o seu pecado, se arrepende de verdade, de coração. Não vá por um caminho de prostituição espiritual, não se arrisque. Segunda coisa, para quem ainda não tem Jesus Cristo e pode recebê-lo hoje, você se arrepende dos seus pecados e recebe o Salvador. Recebe Jesus
o Salvador da sua vida. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, para que eu tenha vida eterna e que eu tenha vida abundante. Então você se arrepende, você confessa os seus pecados e você recebe o Salvador. E a terceira coisa, seja cheio do Espírito Santo. Sabe que eu estou chegando a uma conclusão firme, já tenho essa conclusão. Crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Que loucura é essa? Isso é oração em línguas. Só crente faz isso. Só quem é cheio do Espírito Santo faz isso. Crente tem que ser cheio do Espírito Santo, porque João Batista falou, olha, aquele que vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar, você tem que buscar. Eu, em toda a minha racionalidade, que eu sempre me achei racional, um dia caiu a ficha, como a gente fala, eu falei, eu não vou mais ficar sem o batismo do Espírito Santo. Eu não aceito mais ficar sem o batismo do Espírito Santo. Porque se a Bíblia fala que o batismo do Espírito Santo é para aqueles que creem, e eu creio, então eu quero. Sabe por que eu não recebi antes? Porque eu achava que o batismo do Espírito Santo não é mais para os nossos dias. Como tem gente que acha que a cura não é mais para os nossos dias. Mas a gente continua achando que a salvação é para os nossos dias, não é? Crente continua crendo na salvação. Ainda que tem alguns que ainda falam, não, quem tem que se salvar, se salva, quem não vai se salvar, não se salva. Aqueles que creem na predestinação. Então nem prega o Evangelho, porque se tiver que se converter, vai se converter. Que é isso? Tem que pregar o Evangelho. Mas a gente crê na salvação, não crê? Então você também tem que crer na cura. Você também tem que crer no batismo do Espírito Santo. Só que eu fiz um seminário teológico em Anápolis, em Goiás, e era um seminário tradicional. E os tradicionais não criam, alguns já estão se renovando, não criam nos dons, então eu entendia assim, que o batismo do Espírito Santo não era mais para os nossos dias. Depois eu comecei a pensar assim, bom, se o batismo do Espírito Santo for para mim, então Deus vai me dar. Mas não é assim, no reino dos céus, a organização. Jesus disse, se você crer, você vai receber, se você pedir. O Pai te dará o Espírito Santo, se você pedir a Ele. Amém? Aí eu comecei a pedir o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Eu sei que eu já tinha o Espírito Santo, porque eu já era salvo, mas eu não tinha o dom de línguas, eu não tinha dom de cura, eu não tinha dom de profecia, eu não tinha revelação da palavra, eu tinha o Espírito Santo e a minha mente racional. Eu era um crente bonzinho, mas eu queria ser um crente poderoso, porque Jesus é poderoso. E Ele falou, eis aí vos dou poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Foi o que João Batista disse, eu vou batizar vocês com água, mas Ele vai batizar você com o Espírito Santo. Ele vai batizar você com o Espírito Santo. Ele vai batizar você com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo enche a sua vida, isso chama-se de plenitude, ou batismo, ou enchimento. Primeiro sinal que você começa a orar em línguas. Aleluia. Abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, por favor. Hebreus 6. Vamos só examinar mais um pouquinho isso, para o que Deus quer fazer hoje na sua vida. Hebreus 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Faremos o quê? Vamos deixar os rudimentos e vamos prosseguir para a perfeição. A palavra de Deus fala para nós, irmãos, que os rudimentos da doutrina de Cristo, os fundamentos
da doutrina de Jesus Cristo são arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo. Não foi o que João Batista fez? Arrependam-se, confessem seus pecados, sejam batizados, creiam naquele que há de vir depois de mim. Então pensa bem, eu não vou falar aqui agora de juízo eterno, ressurreição dos mortos, nem imposição de mãos, tá? Esse é um fundamento 2, né? Alguns ainda têm dúvidas sobre imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, juízo final. Mas é fundamento, hein? É alicerce. Mas eu quero falar primeiro dos 3 primeiros fundamentos. Arrependimento, fé em Deus e batismo. Isso é fundamento. Como é que começa a vida abundante para o crente? Arrependimento, batismo, fé em Deus. Amém? Você está comigo? Se você ainda não se arrependeu, você ainda é um prostituto espiritual. Porque se você ainda não arrependeu, você ainda não mudou, você ainda não confessou, Deus ainda fala, você tem a testa de uma prostituta ainda. Arrependa-se, esse é o princípio. Isso é fundamento da doutrina de Cristo. Segundo, batiza. Crucifica o velho homem. Por isso que quando a gente vai celebrar a aliança, a ceia do Senhor que a gente vai celebrar hoje, aleluia, amém? Celebra a minha aliança com o Senhor do universo. A gente fala, olha, se alguém ainda não é batizado, eu vou falar isso de novo hoje. Se alguém ainda não é batizado, eu aconselho que você não participe da ceia, porque o batismo é um fundamento de Cristo. E talvez então você ainda não tenha discernimento de Cristo. E Deus fala que quem ainda não discerne o corpo de Cristo, não participe, para não trazer condenação para a sua vida. Então você entende? O fato de você se arrepender dos seus pecados e ser batizado, isso é fundamento, é base. É básico. E fé em Deus. Você sabe que tem muito crente que não tem fé em Deus? Hã? Não tem? Muito crente não tem fé em Deus. Você fala, Jesus pode transformar a sua vida. Ah, não sei não. Você não sabe o que eu já fiz. Você não tem fé em Deus então. Ele é o Todo-Poderoso ou não é? Jesus Cristo pode curar a sua enfermidade. Ah, mas essa minha enfermidade é falta de fé em Deus. A gente diminui Deus. O profeta Daniel falou que o povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. Amém? Então, arrependimento, batismo e fé em Deus é fundamento, é rudimento, é alicerce. O que você acha de um construtor? Se a gente estivesse construindo aqui o nosso prédio aqui do lado, e cada vez que ele estivesse começando a sair do alicerce, começando a colocar as primeiras 2 fiadas de blocos, vinha o construtor aqui e falava, não, tá bom, tira tudo de novo. Vamos fazer outra vez o alicerce. Já pensou? Aí vai mais lá, 40, 50 dias, faz um novo alicerce e começa a construir a obra. A gente começa a ver uma obra, segunda fiada de blocos, vem o construtor e fala, não, desfaz tudo, vamos fazer o alicerce de novo. Esse prédio ia sair do chão? Não. E a Bíblia fala que você e eu, nós somos o edifício de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Nossa vida. Já pensou se a gente tiver que ficar sempre aqui ensinando fundamento? Foi o que o apóstolo falou aqui, olha, eu quero deixar os rudimentos da doutrina, eu quero caminhar para a perfeição, se o Senhor permitir. Eu não quero ter que ficar falando de fundamento de novo. Então, uma das coisas
que a gente vai se apartando da simplicidade de Cristo, obriga o pastor, o pregador, a ficar sempre falando de fundamentos, fundamentos e fundamentos. Arrependa-se, arrependa-se, confesse seus pecados, tenha fé em Deus. Você acha razoável a gente tem que ficar aqui falando para crente? Você tem que se arrepender, irmão. Você tem que confessar seus pecados. Você tem que ter fé em Deus. Você acha isso razoável? Domingo após domingo, ano após ano, fundamento, fundamento, fundamento. Não, né? Eu quero muito que o Senhor permita que a gente caminhe para as coisas maiores que tem na palavra. Para as coisas maiores que Ele tem para a nossa vida. Para a presença viva de Deus em nosso meio, na sua casa, na sua vida. Mas se você está sempre assim, eu estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. É difícil, ó céus, ó vida, ó azar. É difícil ser crente, né? Quanto tempo você é crente, irmão? 15 anos. Irmão, você está no fundamento ainda? Ainda tem dúvida na sua fé? Ainda continua pecando? A Bíblia fala que quem está em Cristo não vive pecando, não vive na prática do pecado, porque a semente da palavra habita nele. Te falo uma coisa, as coisas que eu já pequei não peco mais, naquela não caio mais. Satanás me enganou uma vez, não me engana mais. Deus é testemunha do que eu estou falando. Quer dizer que eu sou perfeito e não peco mais? De maneira nenhuma. Todo dia eu descubro uma outra área da minha vida que eu tenho que me arrepender, confessar, pedir perdão, e Ele me purifica e me limpa. Mas nessa eu não caio mais. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Então, esses são fundamentos. Então, vamos tomar posse de uma vida abundante na sua vida, a partir de hoje. Amém? Toma posse de uma vida abundante. Na simplicidade que é em Cristo. Então, olha, abra comigo Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Quem de vocês tem uma Bíblia que não tem esse versículo que eu li? Amém? Então todos estão com essa versão, ou com a NTHL, ou a NVI, amém. Tem uma versão da Bíblia que não tem esse versículo. A lei do Espírito de vida me livrou da lei, do pecado e da morte. Aquele pecado, ouça isso agora, por favor. Aquele pecado que você tem consciência dele, que o Espírito Santo te avisou, você se arrependeu, você confessou, você pediu perdão, você saiu da lei do pecado e da morte e você entrou na lei do Espírito de vida. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Crente, você não vive mais debaixo da lei do pecado e da morte. A palavra fala lá em Malaquias e Miqueias. Eu vou deixar só a referência para você, Miqueias 7, 18 e 19. Fala que Deus não se lembra mais dos seus pecados. Quando você tem consciência do pecado, confessa e se arrepende, Deus fala que Ele joga o seu pecado no mar do esquecimento. Ele joga o seu pecado no mar do esquecimento. Se Deus não se lembra mais do seu pecado, por que você vai ficar se lembrando? Amém? E sabe por que eu estou falando isso? Porque quando você está com uma dificuldade na sua vida e alguma coisa não está indo bem, vem um pensamento assim: será que eu estou em pecado? Será que eu estou em pecado? Será que eu não estou conseguindo vencer? Porque tem alguma coisa ainda na minha vida?
Será que tem alguma coisa na minha vida? E se você for ficar pensando assim, você vai ficar sempre buscando no cesto de lixo. Será que tem alguma coisa ainda aqui na minha vida? No cesto do lixo? Quando tem alguma coisa na sua vida, irmão, toma consciência disso. Se tem alguma coisa, o Espírito Santo é o teu ajudador. Se tem alguma coisa, o Espírito Santo vai te mostrar, filho, você está em pecado. Ele avisa. Ele avisa na palavra. Ele avisa em sonho. Ele avisa no teu espírito. Muitas vezes ele usa a esposa para avisar o marido. Você está sendo grosso. Você não devia falar assim com o nosso filho. Muitas vezes o Espírito Santo usa o marido para falar com a esposa, ou a esposa para falar com o marido. Mas, sabe, ele tem ciúmes de você, e se você está em pecado, e ele sabe que isso vai te afastar dele, ele avisa. E se ele avisa, e você confessa, e você se arrepende, ele te limpa. E ele pega aquele pecado e joga no mar do esquecimento. Dos teus pecados não me lembro mais. E por que você vai ficar remexendo no lixo da sua vida? Você vai expulsar um demônio, não está conseguindo, não está saindo, não está saindo. Tem muitas razões para um demônio não sair. Pode ser que a pessoa está dando legalidade. Pode ser que você não está em jejum e oração, não está em consagração. Tem várias razões. Mas Satanás já vem assim, será que eu estou em pecado? Meu irmão, se você está em pecado, você tem que saber. Você tem o Espírito Santo ou não tem? A lei do Espírito de vida já te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? A primeira coisa para simplificar a sua vida, não fique se acusando de pecado, porque se você está em pecado, você sabe, e se você não souber, o Espírito Santo vai te avisar. Amém? Primeiro ponto, simples, simplicidade de Cristo. De verdade, irmão. Uma vez eu estava na Espanha orando lá por uma menina endemoniada, foi 6h30 para sair, era uma legião que estava nela. 6h30. Deu tempo de pedir para o pessoal ficar segurando ela, magrinha, 4 para segurar ela no chão. Deu tempo de eu ir para a sala, fazer ligação a cobrar para o Brasil. Liguei para a secretaria da igreja, pedi para falar com a minha esposa, para avisarem quem encontrasse de intercessores, pedi, por favor, orem, clamem, porque eu estou aqui já há algumas horas e os demônios não saem, eu preciso de intercessão. Deu tempo de fazer tudo isso. Saiu, os demônios saíram todos, graças a Deus. O nome dela era Maria Ángeles. Mais uma coisa eu te falo, não passou pela minha cabeça, será que eu estou em pecado e por isso que ele não está saindo? Não passou, porque eu não estava em pecado. Quando eu estou em pecado, eu sei. E se eu estou em pecado, o que eu tenho que fazer? Ter coragem para me arrepender, pedir perdão, confessar o pecado, ser limpo, ser lavado e falar, Satanás, perdeu de novo. Isso é simplicidade de Cristo. Amém? Simplifica a sua vida, irmão. Coloca o pecado no lugar dele. E pronto. Segunda coisa muito importante. Gálatas 3, de 1 a 3. Gálatas 3, de 1 a 3. Gálatas 3, 1. Ó insensatos Gálatas. Ei, os Gálatas são crentes, viu? Os crentes da igreja da Galácia são crentes também. Insensatos Gálatas. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Quem vos fascinou, Gálatas? Tem uma outra versão que fala, quem enfeitiçou vocês, Gálatas? Como é que vocês não obedecem à verdade, vocês que já viram Jesus Cristo crucificado, pregado para vocês? Eu só quisera saber isso de vocês. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Presta atenção. Os Gálatas começaram no Espírito Santo e agora eles estavam na carne. Como assim?
Olha o versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aqui está um fundamento, fé em Deus. Fundamento, fé em Deus. O que os Gálatas estavam fazendo? Os Gálatas receberam o Espírito Santo, começaram na unção do Espírito Santo, e aí eles começaram a voltar para a lei. Eles começaram a achar que eles tinham que se circuncidar, que eles tinham que fazer a festa da lua nova, que eles tinham que voltar a fazer rituais e sacrifícios. Eles estavam voltando para a lei. E Paulo fala, ei, vocês têm que ter fé. É suficiente. Vocês não têm que voltar para a lei. E tem muitos crentes que não têm fé em Deus e começam a se apegar nas obras, nas coisas, no legalismo, na religiosidade. E começa a ficar crente religioso. Irmão, crente religioso é morto, é chato, é morno. Crente religioso não tem o fogo do Espírito Santo. É religião. Vem na igreja automaticamente. Religioso. Obedece tudo que tem que fazer. Mas é religião. E Deus está falando aqui que os que são da fé, que são os filhos de Abraão. Busca a fé, irmão. Não fica achando coisas legalistas para você fazer. Amém? É outro fundamento da fé muito simples de Cristo. Às vezes o cristão não está tendo uma vida abundante e começa a achar, será que é porque eu não estou fazendo isso? Será que eu preciso fazer aquilo? Onde será que Deus me quer? Deus te quer no centro da vontade dEle. Quantas vezes Deus já falou para você o que Ele quer que você faça e você não fez, porque não era a tua vontade. E aí você continua, o que será que Deus quer de mim? E você fica achando coisas para fazer, quando Ele quer que você creia nele, que você tenha fé nele e que deixe Ele fazer o que Ele quer que você faça. Amém? Tudo bem? Então a primeira coisa, não fica buscando o pecado na sua vida, porque quando tiver o Espírito Santo vai te avisar através de alguém, confessa, se arrepende de verdade e Deus lança fora, está na cruz. Pronto, esquecimento. Satanás não pode te acusar de uma coisa que você já se arrependeu e já mudou. Segunda coisa, fé em Deus e não legalismo. Pior coisa é uma igreja cheia de crentes que fazem coisas, mas que não buscam o Senhor da glória. É um culto morno, um culto vazio, uma adoração que não flui. É uma casa que não tem paz, que não tem alegria, mas tem religiosos. Os Gálatas começaram no espírito e já estavam na carne. E Paulo fala, quem que te fascinou, quem que te enfeitiçou? Sabe quem é? É Satanás, que quer te afastar da simplicidade que há em Cristo. Amém? Qual é a simplicidade de Cristo para você? Filho, comece o seu dia comigo. Programa a tua vida comigo, filho. Essa é a simplicidade de Cristo. Isso é fé no teu coração. E na hora que vier o dia mal, você sabe como agir no dia mal. Você não vai precisar falar, o que será que Deus quer de mim? Você sabe, Ele quer o teu amor, quer o teu coração, quer a tua saúde, quer o teu tempo, quer o teu dinheiro, Ele quer você. Ele tem ciúme de você. Ele quer tudo. Tão simples que dá raiva. E a terceira e última coisa, Apocalipse 2:24. Apocalipse 2:24. Esse aqui é mais para os crentes mais velhos de crente. Quem já é crente há mais tempo. Apocalipse 2:24. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, Jesus escreve para as igrejas dele, Jesus fala, e a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, eu digo que outra carga não porei sobre vós. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas vou te dizer o seguinte, tem na igreja de Cristo algumas pessoas
que inadvertidamente se aprofundam nas doutrinas de Satanás, nas profundezas de Satanás. Crentes, Jesus está escrevendo para crentes. Sabe quem comanda isso? Quem leva os crentes a ficarem estudando demônios e profundezas? O nome desse principado está aqui no versículo 20. Jezabel. Jezabel. Às vezes os crentes mais maduros na fé começam por estarem se afastando dos fundamentos, que é arrependimento e fé. Começa a achar, deve ter alguma coisa na minha vida, deve ter alguma coisa na minha família, deve ter alguma coisa no meu trabalho, deve ter alguma coisa. Será que é demônio? Que casta será? Que aliança que é? Que maldição será que é? E na boa intenção, começa a estudar livros que falam das coisas de Satanás. Eu já caí nessa. Você entende? O apóstolo Paulo fala, olha, se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, se alguém te apresentar outro Cristo que não seja esse, se alguém te apresentar algum outro espírito que não seja esse, seja anátema, seja maldito. O que Deus quer que eu conheça sobre as profundezas de Satanás está na Bíblia. Eu não tenho que ficar lendo livro de ex-satanista. Eu já fiz isso várias vezes. Tem algumas coisas que eu aprendo. Isso são importantes. Mas isso não é mais fundamento, irmão. Isso não é fundamento. Enquanto você não aprender a confessar o seu pecado, se arrepender e buscar fé em Deus, não queira ir para outro, porque você vai ser seduzido e Satanás vai te afastar da simplicidade que há em Cristo. Você entende? É isso. Eu sou crente há 35 anos. Hoje eu sou apóstolo. Hoje eu tenho que tratar de intercessão estratégica, de principado e potestade. Tem algumas coisas que eu preciso conhecer do reino das trevas por servos de Deus que já entraram nesse nível. Mas para 95% dos crentes, é arrependimento, vida santa, fé em Deus e Espírito Santo. É isso. Isso é vida abundante, isso é vida plena. Não se afaste da simplicidade que é em Cristo. Amém? Senão você vai começar, mas deve ter alguma coisa na minha casa, deve ter alguma coisa no meu filho, deve ter alguma coisa na minha família. Eu preciso ir para cá, preciso ir para lá, precisa quebrar, será que precisa quebrar? Irmão, se arrepende. Confessa. Busca intimidade com o Espírito Santo e seja cheio do Espírito Santo. Não tem demônio que fique num crente cheio do Espírito Santo. Oh! Não deixa Satanás te afastar da simplicidade que é em Cristo. Crente arrependido, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, não tem demônio que chegue. Em nome de Jesus, irmão. Entende isso? Recebe isso, por favor. Amém? Então isso tudo não agrada a Deus. Legalismo, ficar buscando o pecado que Ele já jogou na cruz, ficar tentando conhecer as profundezas de Satanás, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração sincero, contrito, quebrantado, arrependido, que quer viver em santidade. Senhor, pequei contra o céu, pequei contra Ti, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, Espírito Santo me ajuda, eu não quero voltar mais a fazer isso que eu estou fazendo. Quantas vezes eu aconselho pessoas que voltam sempre com o mesmo pecado. O mesmo erro que estava fazendo com a esposa, ou com o filho, ou com o marido, está fazendo ainda de novo. O mesmo erro que não dava o dízimo, continua não dando. Então a vida financeira está em buraco. Volta. Qual é o problema? O mesmo. O que falta? Arrependimento. A família não está fluindo, está destruindo. Qual é o problema? Aquele do relacionamento. É o mesmo. O que está faltando? Arrependimento.
Ah, minha vida espiritual não flui, eu não entendo o que acontece, eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo. Você está lendo a Bíblia todo dia? Sinceramente, você tem orado todo dia? Você tem adorado o Senhor? Você tem congregado? Não, está como sempre foi? Tá. O que está faltando? Arrependimento. Irmão, fundamento, fundamento, fundamento. Fundamento, fundamento, fundamento. Quebra o alicerce, faz outro. Quebra o alicerce, faz outro. Amém? A gente às vezes fala de pecado, fala de fé. Isso tinha que ser para novo convertido. Tem novos convertidos aqui, essa palavra é para você. Mas às vezes a gente fala de arrependimento e de fé, e termina o culto, vem um irmão que é crente há 15 anos, 20 anos, e fala, olha, glória a Deus por essa palavra, tocou no meu coração. Ainda bem, né, irmão? Será que vai precisar de mais 15 anos para ainda estar tocando no seu coração? O apóstolo Paulo fala, olha, eu queria partir para coisas maiores, se o Senhor permitir. Mas se o Senhor não permitir, eu vou ter que ficar dando fundamento de novo, fundamento e fundamento. E olha, não vá para as profundezas de Satanás, que vai ser pior. Deixa eu ler os livros aqui da Rebecca Brown. Irmão, isso é para mim, não é para você. Amém? Você está entendendo? Aleluia. Princípio de vida abundante. Primeiro, se arrependa e confesse. Simples assim. Quem vai me avisar se eu estiver errado? O Espírito Santo. Aleluia. Segundo, se você não tem Jesus ainda, receba Jesus Cristo como teu Salvador. Se você já tem Jesus, segundo ponto, está feito. E o terceiro, Ele que vem depois de mim vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Talvez o que está faltando na sua vida seja o fogo do Espírito Santo, seja o batismo do Espírito Santo. Quem sabe? Que tal você começar a buscar isso? Se você ainda não tem. Eu quero o batismo do Espírito Santo, Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. É direito seu. E se você já é batizado no Espírito Santo, você tem orado em línguas todo dia? O apóstolo Paulo fala, olha, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Você acha que Paulo falou isso para se gabar? Não, ele fala como ensinamento. Ainda bem que eu oro em línguas mais do que todos vocês. Será que é por isso então que o próprio lenço de Paulo curava os enfermos? Será que é por isso que quando ele estava pregando e o jovem caiu e morreu, ele falou, volta filho, volta, e ele voltou à vida? Será que é por isso? Porque ele orava em línguas mais do que todos, já que a Bíblia fala que a oração em línguas edifica a nossa fé santíssima. Então é por isso que às vezes eu me pego dirigindo, às vezes eu estou fazendo cirurgia, estou lá, às vezes antes de dormir, já passei até por situação. Uma vez eu estava andando de bicicleta, estava na rua de bicicleta e estava orando em línguas. E o meu lábio estava mexendo, né? E vinha uma pessoa do outro lado, no sentido contrário. Ele estava de mal com a vida naquele dia. E ele me viu e eu estava assim, sem querer, eu olhei para ele, mas orando em línguas. E ele, que é, rapaz? Você está falando de mim aí? Fala alto, rapaz. Eu falei, não é nada. Não é com você. Desculpa. Eu estava orando em línguas. Graças a Deus. Ore em línguas. Encha-se do Espírito Santo. Sabe como é que você vai ter vida abundante? Simples assim. Não deixa Satanás te apartar da simplicidade que é em Cristo. Palavra que produz fé. Espírito Santo que avisa dos pecados. E muitas vezes usa a esposa para avisar. A pessoa que mais tem condições de falar as coisas que ninguém me fala é a minha esposa. Quantas vezes ela fala? Ela me chama de Alê, né? E aí, pelo tom de voz eu sei. Quando ela fala assim, Alê, esse tom de voz é o tom, que ali vem coisa. Alê, oi, cara. Tem uma coisa que eu preciso te falar.
Pronto, aí já vem cajadada. Mas começa com a ler esse tom. Mas é bênção. Aí ela fala, eu primeiro não aceito, não reclamo, eu subo a voz, eu bato boca. A gente tem um pequeno atrito. Aí logo o Espírito Santo fala, você está errado. Você está errado. Ela está te avisando. Quantas vezes, né? Aí eu falo, é verdade, você tem razão, cara. Eu estou errado. O Espírito Santo vai te avisar quando você estiver errado. Amém? Aí você se arrepende, muda de atitude. Se enche da palavra, você se enche de fé e busca o enchimento do Espírito Santo. Sabe o resultado disso? Vida abundante. E o apóstolo Paulo fala, olha, eu temo que Satanás aparte vocês da simplicidade que é em Cristo. E sabe para quem que Paulo falou isso? Para encerrar essa palavra, Paulo falou para a igreja de Corinto, os coríntios, justamente a igreja que tinha os dons em ação, a igreja que tinha os dons em ação. Vitória, você pode vir? A igreja de Corinto que tinha os dons em ação, você vê lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14, fala dos dons do Espírito Santo. Então uma igreja que já tinha o fluir dos dons, língua, profecia, curas, milagres, e Paulo fala, olha, não deixa Satanás te apartar da simplicidade que é em Cristo. Amém, irmãos? Vamos tomar posse disso na sua vida? E se o Senhor permitir, iremos para coisas maiores. Não teremos que ficar dando fundamentos sempre. A gente vai dar os fundamentos para os que chegam, para os novos convertidos. A gente vai dar os fundamentos para a classe inicial daqueles que vão se batizar, para o pré-encontro. Mas para a igreja de Cristo, vamos sair dos fundamentos. Mas se você ainda continua preocupado com seus pecados, ou se ainda você está tentando descobrir como agradar a Deus na lei, legalmente, ou se você começa a querer buscar outros livros, outras coisas, a gente tem agora acesso na livraria a livros do profeta Davi Rebolho. Não é para você ainda, irmão. Até eu às vezes não entendo aquilo. Com todo respeito, aquilo assim com respeito. O profeta Davi, ele entra no terceiro céu. Eu estou chegando lá ainda, estou batendo na porta para ver se Deus deixa eu entrar, irmão. Tem coisa que eu leio e não entendo. Tem livros de batalha espiritual, de coisa assim. Você já leu a Bíblia inteira? Você está vivendo a Bíblia, então não vai buscar essas coisas ainda. Vai conhecer Cristo, vai se encher do Espírito Santo. Ah, mas isso é suficiente para derrotar Satanás? É suficiente para derrotar qualquer demônio. Uma criança cheia do Espírito Santo expulsa um demônio. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ele só consegue tirar a tua fé e a tua autoridade com conceitos, com pensamentos, com sentimentos. Por isso a gente tem que voltar para a simplicidade que é em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar agora para que o Espírito Santo te dê essa revelação. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor toque agora nessa vida, Senhor. Você que está aqui comigo, você que ficou até agora assistindo essa imagem. Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e te traga de volta para a simplicidade que é em Cristo. Eu peço que o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que Ele mostre a você qualquer área da sua vida que estiver em pecado, para que você se confesse e se arrependa. Algumas vezes pode ser que tenha alguma área na sua vida que seja a consequência de um pacto que foi feito pelo seu pai, por algum antepassado de quarta geração, pode ser. A gente faz uma oração de arrependimento e de quebra, como Daniel fez, por exemplo. Mas uma vez que você fez isso, mar do esquecimento. Amém? E daqui para frente, qualquer área da sua vida, o Espírito Santo te avisou, para tudo, se arrepende, confessa e seja limpo pelo sangue de Jesus. E olha para Ele. E a única coisa que está te faltando, sabe o que mais? Seja cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, Ele fala. Enchei-vos do Espírito. Que o Senhor Deus te dê essa graça,
de cada vez que se você se ajoelhar aos pés dele e quiser entrar no Santo dos Santos, ele abre a porta para você e o Espírito Santo enche a sua vida. E eu profetizo na sua vida uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque ele veio para te batizar com o Espírito Santo. Amém? Shalom. Shalom.